Construção do gráfico de uma função. Exemplo, temos aqui ó, esse exemplo 1, que é para construir o gráfico da função f dos reais nos reais, tá? Então, essa função tem o domínio, o conjunto dos números reais, e o contradomínio, o conjunto dos reais também. Dada pela lei de formação f de x igual a 2x menos 3. Então, minha saída vai ser encontrada de acordo com essa regra, tá? Pegar a entrada, substituir aí na regra e encontrar a saída. Para montar o gráfico é interessante fazer primeiro a tabela, tá? Então essa tabela aqui, ó, eu tenho o meu x, que são os elementos de entrada, o y, que são os elementos de saída. Vou pegar o valor de x, substituir aqui na regra para achar o y, tá? O f de x, que é a saída. Sim, outra coisa, aqui eu escolhi esse intervalo, escolhi esses valores, do menos 2 até o 2. Esses valores podem ser escolhidos aleatoriamente, poderia ser escolhido outros valores, tá? Eu escolhi esses aqui porque vai ficar perto da origem do plano cartesiano, certo? Então, enfim, depois a gente vai vendo as manhas de montar o gráfico de uma função. Para começar, vamos para esse exemplo aqui, ó, quando x for menos 2, substituindo aqui, ó, f de menos 2, substituindo na regra, 2 vezes menos 2, menos 3, resolvendo isso vai dar menos 7, tá? Então, para x igual a 2, meu y vai ser menos 7. Para x igual a menos 1, f de menos 1, substituindo e calculando, deu menos 5. Para x igual a 0, f de 0, substituindo na função, na regra e calculando, deu menos 3. F de 1, calculando, deu menos 1. E f de 2, que deu 1. Então, agora a gente já tem aqui os pares ordenados, tá? Que podemos localizar no plano cartesiano para ver o comportamento dessa função. Então, olha só. Aqui eu tenho, né? O primeiro valor está relacionado ao valor de x, o segundo ao valor de y, tá? E esses pares são pares ordenados que a gente vai localizar aqui no nosso plano cartesiano. O primeiro ponto, olha só. Menos 2 e 7. Menos 2 e menos 7. Menos 2 com menos 7. O ponto estaria aqui, né? Então, ó, o ponto menos 2 e menos 7 foi localizado. O ponto menos 1 e 5, menos 1 e menos 5 também foi localizado. O ponto 0 e menos 3, 0 em x, menos 3 em y, está aqui. O ponto 1 e menos 1, olha só, 1 em x, menos 1 em y, o ponto se encontra aqui. E o ponto 2 e 1, 2 em x, 1 em y, que se encontra aqui. Percebam que qualquer ponto que a gente encontrar substituindo o valor de x nessa lei de formação aqui, o ponto vai estar em cima dessa reta. Então, essa função, o gráfico dela é uma reta, o comportamento dessa curva. Quando a gente está falando de função, a gente pode falar que o gráfico é uma curva, tá? Essa curva azul aqui, ó, no caso, formou uma reta, certo? E todo ponto encontrado através dessa função vai estar em cima dessa reta. Por exemplo, se eu atribuísse aqui, ó, o valor de x igual a 3, substituindo na função, daria, olha só, posso olhar aqui no gráfico, 3 vai estar na altura do 3 aqui, né? Ó, 3 e 3. Substituindo, quando x for 3, ó, 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Se eu substituísse 4, qual é a altura do 4 aqui? Ó? A altura do 4 seria o 5. Veja que está na reta e estaria dentro da função também, certo?